Fala galera, tudo beleza? O Iridium tá tomando várias sapatadas aí nos seus investimentos. Desde investimentos a CRI a diversos fundos imobiliários terão um prejuízo milionário aí com um fundo imobiliário específico, mas pode não ser o único, dependendo do que for fazer aí com os seus investimentos. Vou mostrar também todo o histórico de resultado de 2023 até janeiro de 2004 para vocês verem aí as diversas escorregadas que o Iridium fez no último ano de 2023, beleza? Antes de tudo, vou mostrar aqui os dados do IRDM11, que nos últimos 12 meses cai 5,83%. A sua cota ajustada aí nos últimos 5 anos, se você tivesse investido aí R$ 1.000, você teria R$ 1.137,93. Já na sua cotação padrão, se você tivesse aí R$ 1.000, você já teria um prejuízo aí e teria hoje R$ 653,45. Ele pagou de último rendimento algo em torno aí de 75 centavos. E para você que gosta muito de Iridium e quer saber aí o valor das suas cotas infinitas, né? O quanto que você precisa ter para que seus rendimentos comprem novas cotas aí do IRDM11, você precisa aí ter 100 cotas ou R$ 7.550 para poder aí comprar uma nova cota com seus rendimentos com um valor de R$ 75,50. O Iridium ele tem uma liquidez média diária aí de 4 milhões e um dividend yield aí maior do que a Selic, né? Porque o valor das cotas caíram também em 12,95%, beleza? Falando do P sobre VP, o Iridium atualmente está aí com um P sobre VP de 0,86, que o valor patrimonial da sua cota é 87,64 e o valor da sua cotação sendo 75,30, significa que se você quiser comprar aí uma notinha de R$ 100, você vai estar pagando aí R$ 86. Esse é o valor do desconto do Iridium, 14% aí de desconto para você comprar esse fundo imobiliário hoje. Mas aí, será que vale a pena? Vale a pena investir no Iridium? E você gosta do IRDM11? Diga aí nos comentários. Olhando agora o relatório gerencial, nós vemos aqui que o Iridium investe aí 73,38% em CRI e 19,07% em outros fundos imobiliários. Investe um pouquinho em FII RF. Eu pintei aqui de amarelo os problemas aí nos investimentos que eu vou mostrar para vocês nos relatórios aí que eu joguei no Excel para mostrar os resultados aí do IRDM11. Então isso tudo aqui que eu pintei de amarelo já são investimentos de fundos imobiliários um pouco ruins, que é o XPPR11, o VSLH11, o TORD11, o HCTR11 e o DEVA11. Esses já são investimentos aí fadados aí, problemáticos, fadados ao fracasso, tá? E principalmente atualmente é o XPPR11 que está aí para liquidar as suas cotas, e o IRDM11, o fundo, o Iridium, terá aí um baita prejuízo aí já com o XPPR11 com a liquidação desse fundo. E acima aqui nós vemos aqui pintados de amarelo investimentos aí em CRIs que o Iridium possui, já com problemas de waiver, atraso, pagamento de juros atrasado, pagamento de amortizações e atraso, entre outros, tá? Então já está vendo aqui que os investimentos já estão começando aí a ficar coloridos, a ficarem aqui amarelos, que estão começando a preencher a página de investimentos aqui que o IRDM possui, porque já estão com problemas aí de atrasos, de falta de pagamento. Inclusive o IRDM11 investe no Gramado Parques, que são os mesmos investimentos aí que o HCTR fez, por exemplo. Ou seja, o Iridium aplicou em alguns investimentos aí da mesma forma que o HCTR possui. A diferença é que o valor no mercado secundário da sua cota está maior, já o HCTR já apanhou mais porque fez mais investimentos aí piores do que o IRDM11. Então isso aqui foi uma passada no relatório gerencial, porque eu abaixo a seguir eu peguei os dados do resultado e compilei tudo no Excel
para o ano todinho até janeiro de 2024, para mostrar para vocês o quanto está ruim a situação do IRDM11, e isso não aparece no resultado em si, porque o IRDM11 mostra somente o resultado caixa, tá, galera? Isso porque eu vou mostrar aí para vocês algumas situações um pouco pitorescas aqui do IRDM11. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que eu marquei de amarelo o DEVA, o HCTR, o TORD, o VSLH e o XPPR11. O saldo financeiro do XPPR11, na cotação aí do relatório, do fechamento do relatório, foi de 6 milhões e 70. Eu inseri aqui algumas colunas para gerar uns cálculos aqui para vocês. Ou seja, o custo, eles informam assim, o custo médio, 80, tem 291 mil cotas, e o relatório de fechamento eu classifiquei aqui como 20,87. O que eu fiz aqui? Eu dividi o valor financeiro, que é o que eles informam no PDF deles, dividi pela quantidade de cotas disponíveis, aí gerou essa cotação aqui de 20,87 do XPPR. E pra vocês terem uma ideia, o resultado do custo total de aquisição, menos o resultado financeiro atual, é negativo em 17 milhões. Algumas pessoas falam que serão 15 milhões aí no caixa negativo. Eu não colocaria 15 porque, só para vocês terem uma ideia, quando o XPPR for zerado, fechado, zerar todos os seus processos aí, for encerrado, o valor financeiro é o que o Iridium deixará de arrecadar, por exemplo, se ele fosse vender o XPPR11 hoje. Isso porque é o valor de mercado aí que está no relatório do IRDM11, 6 milhões e 70. Não necessariamente os 15 aí que muitos falam. Porém, o resultado de 17 milhões, nenhum cotista viu esse prejuízo de 17 milhões, mas ele já foi diluído durante o ano, juntamente com outros resultados. E o Iridium, ele fez excelentes investimentos em FIIs, para não dizer o contrário, porque aqui, como foi apurado, estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, o IRDM11 tem 88 milhões de prejuízo aí, porque o custo médio é de R$ 101 reais, e a cotação aqui está R$ 40 reais, nesse cálculo aqui que eu fiz, conforme o relatório que eles informam. Ele já possui aí o saldo financeiro de 58 milhões, menos o custo total de 146 milhões, um resultado negativo de 88 milhões. Isso aqui com diversos fundos. Poucos são os fundos aqui que estão positivos, como Canip, como MGRI11, como RBRS11. RBRS11, na verdade, está no prejuízo. Eu queria falar do SPVJ11, que está aqui no lucro. Eles gostam do pessoal do DEVA, né? O DVFF11 é um FOF lá da Devan. Ele está no prejuízo aí de 3 milhões. O TORD11 no prejuízo de 57 milhões. HCTR no prejuízo de 40 milhões. Tá? Isso referente ao custo de aquisição. Você tem diversos com problema aqui. O VSLH com prejuízo de 12 milhões. Como já falei para vocês também, o XPPR com prejuízo de 17. O SRVD com prejuízo de 14 milhões. A gente tem um HREC aqui com lucro de 2 milhões e 600 mil. Ou seja, poucos são aí os fundos que possuem lucro. E por que isso não aparece no relatório? Ele acaba aparecendo de uma forma bem escondida assim. Se você for reparar no relatório, você verá o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês na tela aqui do resultado aqui do relatório, só para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Eles colocam aqui, primeiro, que o fundo considera como resultado a ser distribuído aos cotistas, a título de rendimento mensal, o regime de caixa. Beleza, nada diferente de todos os fundos imobiliários da Bolsa. O problema aqui que ele demonstra e passa batido são esses ajustes contábeis aqui. Esses ajustes contábeis são prejuízos aí, tá? Que eles possuem
nas cotações dos fundos imobiliários e dos CRIs. Aqui, por exemplo, no mês de janeiro, ele possuiu lucro nos FIIs, nos CRIs, ou seja, fez um ajuste positivo. Olha aqui o mês de agosto com ajuste negativo de 130 milhões. E agora a gente vai voltar aqui para o nosso Excel, que eu vou mostrar o resultado compilado para vocês aqui de janeiro de 2023 para frente. Então, olha só. Só de ajuste de fundos imobiliários já foram negativos. Eu só estou considerando 2023 até janeiro de 2024. 31 milhões em janeiro, 21 milhões negativos em fevereiro, 159 milhões negativos em março, 41 em abril. O resultado aqui de maio de 2023 foi positivo em 50, depois vem uma avalanche de resultados negativos aqui, 14 milhões em junho, 5 milhões em julho, 81 milhões em agosto, 21 milhões em setembro. Isso aqui é o resultado contábil, tá? Que eles informam aqui bem resumidamente. 13 milhões aqui em outubro. Tivemos aqui uma sequência de 3 meses aqui, novembro, dezembro, janeiro, de resultados positivos, sendo 25 milhões nos ajustes de CRI e 7 milhões aqui nos ajustes de fundos imobiliários. Isso gerou um resultado negativo de ajustes contábeis de 299 milhões e 300 milhões negativos. 13 para cortar essa parte e 300 milhões negativos aí de fundos imobiliários. É uma baita porrada aí no resultado negativo aí do fundo, tá? Como vocês estão vendo aqui, literalmente uma cópia lá que eu fiz de todos os relatórios do Iridium até a data de janeiro de 2024. Tudo que foi distribuído, ó. Resultado de janeiro de 2024, caixa foi 28 milhões e distribuído 27 milhões, ou seja, como já falei para vocês no início do vídeo, 75 centavos aí é o valor distribuído por cota. E aqui eu tenho todas as distribuições por cotas do Iridium desde janeiro de 2023 e todos os resultados que foram distribuídos aqui na sua totalidade. Agora vamos voltar aqui para o resultado contábil. Vocês estão vendo aqui que está negativo em 300 milhões. E eu vou aqui mostrar no IRDM11 como que o resultado foi diluído. Ninguém percebe, porque assim, eu fui montando aqui uma planilha que até não deu certo, não ficou bonita ali, não ficou apresentável. Desisti e montei essa resumida para vocês, mostrando esses 300 milhões e aquela dos fundos, mostrando aqui o prejuízo deles. Ou seja, só de prejuízos aqui nos fundos imobiliários é 277 milhões. Isso por quê? No acompanhamento que eu fiz de dezembro de 2022, que foi o meu saldo final para início de janeiro, né? Saldo inicial de janeiro, eu fiz esse acompanhamento do saldo inicial de janeiro até o saldo final de janeiro de 24. E ele fez diversas operações de venda de fundos imobiliários, mas não fez pouca não. Fez muita operação de venda nesse ano de 23 e início de 24, muita operação de venda de fundo imobiliário com valor negativo. Ou seja, esse resultado aqui, ele está diluído já nas suas demonstrações contábeis. O saldo final aqui financeiro é 609 milhões. O saldo final de dezembro de 22 era de 769 milhões, ou seja, bastante prejuízo aí com os fundos imobiliários. E ele informa uma coisa que eu não gostei do relatório dele, ele informa de uma forma bem resumida o que ele fez de operação aqui no mês. Por exemplo, ele te informou aqui que em janeiro ele vendeu HREC e vendeu RBRF. Eu fiz esse apanhado de todo o processo, de todo o período, todo mês. Ele vende 2 ou 3, chegou a vender 4 fundos imobiliários aí. E esses fundos imobiliários, em sua maioria esmagadora e absoluta, foram no prejuízo. Isso gerou
diversos problemas aí pro fundo, porque ele foi vendendo aí os fundos imobiliários com prejuízo, justamente para poder gerar distribuição de valor para o cotista. Mas nenhum cotista reparou nessa informação que ele vendeu muitos fundos aí com prejuízo. Atualmente, depois de todos os ajustes contábeis já feitos, aqueles 300 milhões que foram jogados aí no resultado, os 300 milhões aqui que foram jogados no resultado, tá? Até janeiro de 2024, ninguém percebeu que foi geração de caixa negativo. Quando ele te informa aqui que distribui 95 centavos, 91 centavos, 87 centavos, 75 centavos, por trás dessas operações tem diversas vendas de fundos imobiliários. Repeti 3 vezes para enfatizar mesmo. Diversas vendas de fundos imobiliários. Eu era cotista do Iridio. Eu vendi porque não dá mais para segurar um fundo que gera tanto prejuízo assim para o cotista. Diversas vendas de fundos imobiliários com perdas. Não teve nenhum fundo imobiliário que ele vendeu com ganho. Poucos foram os fundos. Com exceção, que eu vou mostrar aqui para vocês, é o XP-ML11. O XP-ML11 nem está aqui no portfólio que eu montei aqui para vocês. Eu mostrei aqui a maioria, que é o do prejuízo. O XP-ML11, ele foi o único fundo que ele vendeu aí com lucro, juntamente com o KNCR11, que ele zerou sua posição lá para fevereiro, março de 2023. O XPML11 foi o único fundo aí, junto com o KNCR11, que ele vendeu com lucro. Conseguiu apurar um lucro aí, ganho para o cotista. No mais, esquece. É tudo preju. Tudo preju.